Oi, gente. Hoje é sexta-feira, é dia de filosofia popular. E hoje eu quero falar com vocês sobre o seriado do Netflix, The Good Place, o Bom Lugar seria a tradução, não é? E esse seriado é bem adequado para a filosofia popular, talvez tenha sido, assim, sob medida para a filosofia popular. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala sobre política, ciência, filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas, né? Recentemente teve a participação do Paulo Giraldelli nessa sessão de diálogos, e temos aqui as sextas-feiras do Filosofia Popular. Eu peço para vocês para votarem em mim no Desafio Melios. Vocês podem votar múltiplas vezes a cada etapa, então nessa nova etapa vocês podem votar, divulgar, que vocês vão estar ajudando o canal. E agora em dezembro eu devo lançar uma campanha no Apoia-se. Então espero aí contar com o apoio de parte dos meus inscritos, se tudo der certo aí. Vamos lá. Tem outras boas notícias também. Estou em comunicação aí com o Eduardo Moreira e ele deve aparecer aí no canal se tudo der certo também. É uma figura que tem uma participação na Jovem Pan. Mas vamos falar do The Good Place. E por que é que eu fiquei assim tão voltado para esse seriado, achando que ele tem tudo a ver com o Filosofia Popular? Qual é a premissa do The Good Place? A premissa é a seguinte: Eleanor Shellstrop morreu e ela aparentemente chegou no céu, né? E chegou no bom lugar, quer dizer, seria o paraíso, né? Só que rapidamente ela percebe que as características que a pessoa que recepciona ela lá, interpretada pelo Ted Danson, dá ao personagem dela, não são características dela. Ele diz que a Eleanor Shellstrop, que ele conhece, que ele está dizendo que veio para o céu, gosta de palhaços, levou uma vida de caridade, generosidade, e não é o caso dela. Então seria uma coisa de identidade trocada. E tem muitas idas e vindas aí no The Good Place, e eu não quero dar spoilers, porque eu já assisti as 3 primeiras temporadas, né? Ainda vão lançar a 4ª temporada, e eu não quero dar spoilers. Mas assim, uma coisa que é necessário dizer é que ela conhece no primeiro episódio Chidi Anagonde, e o Chidi, ele é um professor de filosofia e de ética, né? Ele é um professor de ética, de filosofia e tal, discute questões morais da filosofia. E ela conta para ele que ela não deveria estar no céu e pede para ele ajudar ela a se tornar uma pessoa ética. E o que é interessante é que através do Chidi e através, enfim, também de outros personagens, da Tahani e de outros personagens importantes, o Michael, que é o arquiteto, né? O seriado ele vai tocando em várias questões filosóficas complexas. Inclusive tem a chamada a parábola do bonde, né? Se você vê um trem vindo em alta velocidade e que vai matar 10 pessoas e você pode desviar o trem para só matar uma pessoa, você iria interferir? Porque ao interferir você estaria decidindo pela morte daquela pessoa. Claro que você pode racionalizar dizendo que você salvou 10, né? Mas existem argumentos morais de ambos os lados aí em relação a essa questão e outras questões. Então, é muito interessante porque através dessa fantasia de céu, inferno, lugar bom, lugar ruim e outras reflexões que o seriado traz, né, através dessa fantasia, ele discute Kant, Kierkegaard, enfim, ele discute filosofia moral, discute ética, discute utilitarismo, discute visões particularistas da filosofia e meio que motiva a gente para a gente refletir sobre isso. Claro que faz isso num seriado de comédia, com muito humor, nem sempre com muita profundidade na discussão ética, mas tem bem essa coisa do filosofia popular. Qual é a ideia do filosofia popular que eu trago aqui? É pegar alguma coisa do universo popular, bem conhecido mesmo, e discutir implicações filosóficas, políticas, éticas, científicas sobre isso, né? E trazer nesse produto de arte
essas discussões. Aliás, eu queria perguntar para vocês se vocês teriam, o que é que vocês acham, baseado até numa conversa que eu tive com um inscrito, sobre trazer um show que eu estou planejando para o outro canal, meu Dr. Tech Gamer, para ele aparecer aqui de vez em quando, que é filosofando sobre games. Ele apareceria no Filosofia Popular de vez em quando, apenas assim, uma vez por mês, provavelmente, quando eu tivesse meio que sem ideia de qual filme ou qual série colocar no Filosofia Popular. Aí eu poderia fazer sobre um jogo, eu já fiz sobre um jogo lá atrás e poderia fazer de novo, mas dentro desse show Filosofando sobre Games, que é um show que a maioria dos episódios estariam no meu outro canal, Dr. Tech Game, e isso criaria uma forma de comunicação entre os canais, né? Ali tem o The Last of Us, ali em cima, né? E eu gosto de jogos e vejo que muitos jogos permitem essa reflexão filosófica. Eu acho que o principal que eu queria começar é o BioShock, e depois vocês vão entender porquê. E tem a ver até com o nosso momento atual, porque o BioShock é baseado na Ayn Rand, e muitos desses ultraliberais que estão aí gostam muito de Batalha de Atlas. Mas voltando para The Good Place. O seriado The Good Place, eu acho que a coisa que torna ele também interessante é não só que ele discute essas questões filosóficas, mas que, como ele se passa numa fantasia, ele pode colocar muitas dessas questões filosóficas, os cenários das questões, assim, ele pode simular, não é? Ele pode fazer coisas que... Porque é muito comum na filosofia você criar hipóteses meio que absurdas só para testar os limites de determinadas proposições. E normalmente você não vê essas hipóteses se materializando por causa do grau de absurdo que elas são, mas elas são criadas justamente dentro de um determinado absurdo para poder testar, ir no limite de uma determinada proposição e fazer a gente refletir sobre ela. Como The Good Place tem uma dimensão mágica, né? Tem personagens como a Janet, que dentro do The Good Place tem poderes, assim. Você pede para Janet, eu quero um DVD de não sei onde, a Janet pega e entrega para você, qualquer coisa que você queira. E o Michael é capaz de produzir, criar cenários para testar as pessoas. Essas proposições absurdas, aparentemente impossíveis de serem vistas ou testadas, eventualmente aparecem. E além disso, a relação entre os personagens e a discussão desses temas tornam o seriado bastante agradável de ser visto. Sendo que é um seriado que é uma comédia, que é enfim, foi uma sugestão de um inscrito, eu não me lembro mais quem foi que sugeriu, mas teve um inscrito que sugeriu o seriado, e eu agradeço, se sinta contemplado, se quiser comentar aí que fui eu que sugeri, foi você mesmo, eu acho lá nos comentários, e a gente pode confirmar quem foi que fez essa sugestão. Mas, enfim, eu comecei a assistir o seriado, não gostei tanto dos primeiros episódios, mas depois que pega um determinado ritmo e que os personagens começam a se entender, ele começa a discutir inclusive uma coisa que eu achei genial do ponto de vista ético, que a ética ela não emana exclusivamente do indivíduo em isolamento. Quer dizer que muitas das nossas melhores intuições elas se mostram quando a gente conhece pessoas que a gente constrói uma empatia. Então, quando a gente constrói empatia pelos outros e uma vontade de querermos sermos pessoas melhores, isso motiva a gente para construir uma melhor ética, uma melhor relação com o outro. E isso é muito interessante, porque, de certa forma, mostra que a dimensão ética não está de forma essencial no indivíduo apenas, ou seja, é como se existisse uma parte que é sua da ética, mas uma parte fundamentalmente que é construída na relação com o outro. E essa parte que é construída na relação com o outro, ela é fortalecida ou não, dependendo de com quem você está construindo essa relação e até de uma natureza das relações de um grupo, né? E que, de certa forma, o seriado tenta intuir que quando você forma um grupo de pessoas que tem o desejo de se tornarem pessoas melhores, um vai acabar contribuindo
um pouco para o enriquecimento e o crescimento e até a compreensão do que são bons princípios éticos. E isso eu acho muito interessante, enfim, acho extremamente curioso um seriado no Netflix abordar esse tema de forma humorística e de forma, enfim, engraçada e com esse teor fantástico. E eu recomendo fortemente que vocês assistam. É um desses seriados que você acho que só vai curtir se você passar os 5 primeiros episódios. Se você conhecer os personagens, se você ultrapassar essa primeira barreira, porque vai parecer tudo muito absurdo. Mas quando você ultrapassa isso, você vê aquilo dali como uma metáfora para discutir essas questões de uma forma não tão complexa, não tão aprofundada, mas com uma boa dose de humor, aí você pode se deliciar e ver como ponto de partida até para pesquisar depois por conta própria, enfim, alguns dos princípios que estão sendo apresentados ali, mesmo que de forma mais simples, mais bem acessível e tal. Enfim, gente, eu acho que é bem adequado para a filosofia popular, porque discute dimensões morais e éticas da filosofia. Era isso aí. Se você gosta do canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar e votar no Desafio Melis aí no canal, que a gente agradece. E futuramente apoiar a gente no Apoia-se quando a gente criar a página. Esse mês de dezembro a gente deve estar criando a página no Apoia-se. Um abração e tenha um bom fim de semana. Tchau, tchau.